Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo complexo e intrigante tema da realidade. Ao longo deste vídeo, nos proporemos a explorar o que realmente significa realidade. Este não é apenas um assunto filosófico, é uma questão que toca todos nós, independentemente de nossa formação ou crenças. Vivemos em um mundo que parece sólido e estável, mas, quando olhamos mais de perto, descobrimos que a realidade é muito mais complexa do que podemos imaginar. Neste segmento introdutório, discutiremos a importância de questionar nossas percepções e o que aceitamos como verdade. Muitas vezes, somos levados a acreditar que o que vemos e sentimos é tudo o que existe. Contudo, a história da ciência está repleta de exemplos que mostram como nossas percepções podem ser enganosas. Desde as descobertas de Copérnico, que desmantelaram a visão geocêntrica do universo, até as teorias quânticas que desafiam a própria natureza da matéria, temos visto repetidamente que a realidade é muito mais profunda e complexa do que inicialmente acreditávamos. A proposta deste vídeo é levar você a um estado de reflexão crítica. À medida que avançamos pelos capítulos, convidamos você a questionar: o que é real? A realidade é um fenômeno objetivo que existe independentemente de nós, ou é moldada por nossa consciência e percepções? Vamos explorar as diferentes camadas que compõem a realidade, desde as leis da física clássica até as nuances da consciência humana. Prepare-se para se surpreender e talvez até mesmo desestabilizar suas crenças sobre o mundo. Ao final da nossa jornada, esperamos que você não apenas tenha uma compreensão mais profunda da realidade, mas também uma apreciação do mistério que ela apresenta. Convidamos você a se inscrever no canal e a ativar as notificações, pois esta é apenas a primeira etapa de uma exploração profunda e provocativa. Acompanhe-nos enquanto desvendamos as camadas da realidade e nos aventuramos no desconhecido. Ao adentrarmos na primeira camada da realidade, começamos com os fundamentos da física clássica. As leis que governam o movimento, a força e a energia formam a base do nosso entendimento sobre o mundo físico. A física clássica, desenvolvida por pensadores como Isaac Newton, nos fornece uma estrutura que nos permite prever e entender os fenômenos naturais. A famosa lei da gravidade de Newton, por exemplo, explica como os objetos se atraem mutuamente com uma força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Essa simples equação mudou o mundo. No entanto, conforme vamos desvendando essa camada, percebemos que a realidade não é tão simples quanto parece. Questões surgem. E se as leis que conhecemos não fossem tão absolutas? E se houvesse mais camadas ocultas sob a superfície? Este é o ponto onde começamos a desconstruir o que achamos que sabemos. Quando observamos o mundo ao nosso redor, somos guiados por nossas experiências e pelo que nossos sentidos nos dizem. Contudo, essas percepções podem ser enganosas. Uma experiência simples, como observar uma bola caindo, parece clara e direta. No entanto, ao aprofundar-se na física, você descobre que a maneira como a bola se comporta é o resultado de uma série de interações complexas. A força da gravidade, a resistência do ar e até mesmo a rotação da Terra influenciam o que você vê. Nesse sentido, a primeira camada nos ensina uma lição valiosa. A realidade é composta de múltiplas dimensões e fatores que interagem de maneiras complexas. A física clássica fornece uma linguagem, mas a pergunta que devemos fazer é: até que ponto essa linguagem captura a verdadeira essência do que está acontecendo? Ao longo deste capítulo, convidamos você a refletir sobre as suas próprias percepções da realidade
e como elas podem ser influenciadas por fatores externos. Conforme avançamos, você começará a perceber que, embora a física clássica nos ofereça uma base sólida, há um mundo mais profundo e complexo esperando para ser explorado. A introdução à primeira camada é apenas o início de uma jornada que desafiará suas suposições e expandirá sua compreensão do que é realmente real. Agora que estabelecemos a primeira camada, é hora de adentrar a complexidade do espaço-tempo. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou nossa compreensão de como o espaço e o tempo interagem. Ao invés de serem entidades separadas, eles estão entrelaçados em um tecido dinâmico que compõe a estrutura do universo. Essa ideia, que pode parecer abstrata à primeira vista, tem implicações profundas para nossa compreensão da realidade. O espaço-tempo não é apenas uma estrutura estática, mas sim uma malha que pode ser deformada por objetos massivos. Por exemplo, a presença de uma estrela ou de um planeta cria uma curvatura no espaço-tempo, e essa curvatura é o que percebemos como gravidade. Imagine o universo como uma grande rede de tecidos, onde cada objeto massivo cria um poço gravitacional que influencia tudo ao seu redor. Essa metáfora ajuda-me a visualizar como interconectados somos em um nível cósmico. Mas o que isso significa para a nossa percepção de realidade? Quando olhamos para o céu à noite e vemos as estrelas, não estamos apenas olhando para pontos distantes, mas sim para a história do universo. A luz que chega até nós pode ter viajado por milhões de anos-luz, trazendo consigo informações sobre eventos que ocorreram muito antes de nós existirmos. Aqui, desafiamos você a considerar como essa conexão entre espaço e tempo molda suas experiências cotidianas. Quando você se move, você não está apenas se deslocando através do espaço, mas também está experimentando o tempo de maneira única. A sua percepção de agora é influenciada pela sua localização no espaço-tempo. Isso leva a perguntas profundas sobre a natureza da experiência humana. Até que ponto somos realmente livres em nossos movimentos e decisões? A realidade que vivemos é uma consequência das interações entre espaço e tempo, e nós somos participantes ativos nessa dança cósmica. Nesta sessão, também abordaremos o conceito de dilatação do tempo, que mostra como o tempo pode passar em velocidades diferentes, dependendo da velocidade com que você se move em relação a um observador. Este conceito é não apenas fascinante, mas também desafia a ideia de que o tempo é uma constante, levando-nos a questionar a natureza do passado, presente e futuro. À medida que avançamos, você verá como a compreensão do espaço-tempo abrirá novas portas para discutir a natureza da realidade e a relação entre o universo e a consciência. A viagem pelo espaço-tempo é uma oportunidade para reavaliar tudo o que você acreditava saber sobre a realidade. Ao chegarmos à próxima camada da realidade, mergulhamos nos átomos que são, em essência, os ingredientes fundamentais da matéria. Cada elemento que compõe o mundo físico é formado por átomos, e entender sua estrutura é crucial para decifrar a realidade que nos cerca. Cada átomo é uma maravilha de complexidade, composto de um núcleo central formado por prótons e nêutrons, cercado por elétrons que orbitam a uma distância considerável. Essa estrutura pode ser comparada a um sistema solar em miniatura. Mas o que realmente acontece nesse espaço vazio entre os núcleos e os elétrons? Os átomos são tão pequenos que não podemos vê-los diretamente, mas sua presença é fundamental para a existência de tudo ao nosso redor. A tabela periódica, que classifica todos os elementos conhecidos,
é uma representação da diversidade de átomos e como eles interagem entre si para formar moléculas. A partir de combinações de diferentes átomos, surgem as substâncias que compõem nossa realidade: a água, o ar, as rochas e até mesmo nossos corpos. À medida que nos aprofundamos nesse universo atômico, surgem questões intrigantes. Por exemplo, você sabia que a maior parte de um átomo é, na verdade, espaço vazio? Essa descoberta leva a uma reavaliação de como pensamos sobre a matéria e a densidade. Se os átomos são em grande parte vazios, o que realmente significa tocar algo? A sensação de contato pode ser, na verdade, uma interação de forças eletromagnéticas entre os elétrons dos átomos em nosso corpo e os da superfície que tocamos. Aqui, a física quântica começa a entrar em cena. Ao contrário da física clássica, onde as partículas têm posições e velocidades bem definidas, a física quântica nos mostra que as partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Esse fenômeno, conhecido como superposição, desafia a lógica tradicional e nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Durante esta sessão, você será convidado a refletir sobre a relação entre os átomos e a realidade que vivemos. Como as interações entre átomos moldam a nossa experiência sensorial, o que realmente significa existir em um mundo composto por essas partículas diminutas. À medida que exploramos a estrutura atômica, começamos a vislumbrar as camadas subjacentes que sustentam a realidade e como elas interagem para criar o universo que conhecemos. À medida que nos afastamos da estrutura atômica, começamos a entrar em um território revolucionário que desafia tudo o que sabemos. O que vem depois do átomo? A partir da física quântica e da pesquisa em partículas subatômicas, percebemos que a realidade é ainda mais complexa do que imaginávamos. A realidade não é simplesmente construída a partir de átomos. Existe uma vasta rede de partículas que interagem de maneiras que muitas vezes parecem desafiar a lógica. A física moderna nos apresenta partículas fundamentais, como quarks e leptons, que compõem os átomos, mas o que essas partículas realmente são? Elas são entidades discretas ou são mais como ondas de energia que existem em um estado de potencial? Este capítulo é uma exploração do mundo quântico, onde as regras que governam o comportamento da matéria se tornam difusas e difíceis de entender. A ideia de que partículas podem estar em múltiplos estados simultaneamente nos leva a questionar a linearidade do tempo e a causalidade. Como pode algo estar aqui e lá ao mesmo tempo? Isso nos leva a explorar conceitos como o entrelaçamento quântico, onde partículas que foram uma vez conectadas continuam a influenciar uma a outra, independentemente da distância que as separa. Essa interconexão sugere que a realidade é um tecido de relações que vai muito além da simples soma de suas partes. À medida que exploramos as implicações filosóficas dessas descobertas, somos levados a questionar a natureza da realidade em um nível fundamental. Será que a realidade é uma construção coletiva da consciência humana? Ou há uma realidade objetiva que existe independentemente de nós? Esse debate é central para a nossa compreensão da existência e da interconexão entre todos os seres. Neste segmento, encorajamos você a refletir sobre como a descoberta de novas partículas e forças altera sua perspectiva sobre a realidade. Como você pode se relacionar com um universo que é ao mesmo tempo concreto e fugaz? Ao final deste capítulo, você estará preparado para embarcar em uma nova jornada que examina a interseção entre a realidade e a percepção humana. Agora que exploramos as camadas que vão além do átomo, surge a pergunta crucial: será que a realidade como a conhecemos é realmente real? O mundo quântico é uma arena onde as regras da lógica parecem se desvanecer. As partículas não têm uma existência definida até que sejam observadas, um conceito que desafiou os cientistas e filósofos por gerações. Este fenômeno, conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg, sugere que a observação não apenas revela, mas também cria a realidade.
À medida que avançamos neste capítulo, examinaremos como o ato de medir pode alterar o estado de uma partícula. Isso implica que a consciência, de alguma forma, desempenha um papel ativo na criação da realidade. Se isso for verdade, então a realidade não é apenas uma entidade externa, mas algo que é co-criado em conjunto com a percepção humana. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do livre-arbítrio e do determinismo. Até que ponto temos controle sobre a nossa realidade, se ela é moldada pela nossa consciência? Exploraremos também fenômenos como a dualidade onda-partícula, que mostra que as partículas podem se comportar tanto como ondas quanto como partículas, dependendo das circunstâncias. Este conceito não apenas desafia nossa compreensão da natureza da matéria, mas também levanta questões sobre a percepção e a consciência. Se a realidade é moldada por observadores, como podemos confiar em nossas próprias percepções? Ao longo deste segmento, discutiremos as implicações filosóficas dessas descobertas, refletindo sobre como a consciência e a realidade estão entrelaçadas de maneiras que vão além da nossa compreensão atual. Será que a realidade é um teatro onde atuamos, ou é um estado dinâmico em constante evolução, dependendo de quem está observando? Por fim, a pergunta permanece: se a realidade é fluida e moldável, como podemos viver de maneira significativa em um mundo tão incerto? Este capítulo nos convida a explorar nossas crenças e percepções sobre a realidade, desafiando-nos a ver o mundo através de uma nova lente. Neste ponto de nossa jornada, é hora de confrontar as regras que governam a realidade. A física quântica revolucionou nossa compreensão do universo, mas ainda existem lacunas significativas em nossa compreensão. Como podemos reconciliar as teorias da mecânica quântica com a relatividade geral de Einstein? Este dilema levou à busca por uma teoria unificada que possa explicar as interações fundamentais da natureza. A gravidade, uma das 4 forças fundamentais da natureza, é um dos maiores desafios para os físicos. Enquanto a relatividade geral explica a gravidade em escalas macroscópicas, a mecânica quântica lida com o comportamento das partículas subatômicas. A busca por uma teoria de gravidade quântica que integre esses dois mundos continua a ser um dos maiores desafios da física moderna. Através de teorias como a gravidade quântica em loop e a teoria das cordas, os cientistas estão explorando novas maneiras de entender como a gravidade funciona em nível quântico. Esse diálogo entre a gravidade e a mecânica quântica nos leva a perguntas profundas sobre a natureza da realidade. Existe uma realidade fundamental que está além do que podemos observar. Se a gravidade quântica for verdadeira, isso implica que a estrutura do espaço-tempo é mais complexa do que imaginamos. Isso pode até significar que o próprio espaço-tempo pode ser quantizado, desafiando tudo o que sabemos sobre a física. Além disso, exploraremos como a física quântica sugere que o universo pode ser interconectado de maneiras que vão além da nossa compreensão. O conceito de não-localidade, onde partículas podem instantaneamente influenciar uma a outra, independentemente da distância, desafia a ideia de que a realidade é separada e discretizada. Isso levanta a questão: a realidade é uma tapeçaria complexa de conexões que transcendem nossa experiência diária? Neste capítulo, convidamos você a refletir sobre as regras que moldam a sua realidade. Como você se encaixa nesse quadro vasto e interconectado? Existe um significado maior na forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor? Ao explorar as regras da realidade, somos levados a questionar a natureza do que consideramos real e a contemplar a interconexão que permeia toda a existência. Chegamos a uma das partes mais intrigantes de nossa exploração: a consciência. O que é a consciência e como ela se relaciona com a realidade que experimentamos? Nesta sessão, abordaremos várias teorias sobre a natureza da consciência, desde a perspectiva materialista que a vê como um produto da atividade cerebral, até as abordagens mais espiritualistas que a consideram como uma essência que transcende o físico. Vamos discutir como a percepção consciente molda nossa realidade e as implicações disso. Se a consciência é um processo ativo que cria a nossa experiência do mundo, como podemos entender a natureza da realidade em si? Será que nossas crenças e percepções podem alterar a própria estrutura do universo? Além disso, exploraremos fenômenos como a experiência de quase-morte, meditações profundas e outros estados alterados de consciência.
Esses estados nos oferecem vislumbres de realidades além do nosso entendimento habitual, desafiando a ideia de que a realidade é apenas o que podemos perceber com nossos sentidos. Ao final desta sessão, você será incentivado a questionar sua própria percepção e o que isso significa para a sua existência. Para concluir nossa jornada, refletiremos sobre onde a realidade realmente reside. À medida que exploramos as camadas que compõem a realidade, desde os fundamentos físicos até a complexidade da consciência, é vital questionar a natureza da existência em si. Existe um lugar onde a realidade existe ou é algo que se manifesta em nossas experiências e interações? Aqui, discutiremos conceitos filosóficos sobre a realidade, incluindo o realismo, o idealismo e o fenomenalismo. O que é mais real, a matéria física que podemos tocar e ver ou as experiências e percepções que temos? A realidade, como a conhecemos, é um mosaico complexo de experiências subjetivas e interações objetivas. Ao final desta sessão, você será convidado a ponderar: a realidade é algo que podemos entender plenamente ou é um mistério eterno que sempre nos desafiará a explorar mais? Essa reflexão final permitirá que você considere como tudo que discutimos se entrelaça e se conecta, formando um quadro abrangente e fascinante da realidade. Prepare-se para ver o mundo ao seu redor de uma maneira totalmente nova,